Bem-vindos ao Papo de Estética, o podcast queridinho da estética brasileira. Nós estamos aqui, seguimos no Estética em São Paulo, gravando toda a nossa segunda temporada aqui no estande da HTM, que está sendo uma grande parceira em toda esta segunda temporada do Papo. Eu me chamo Bruno Machado, sou comunicador, publicitário e marqueteiro da área da estética e estou aqui com a nossa apresentadora, Sofia. Oi, gente. Meu nome é Sofia Silveira, sou acadêmica em biomedicina e atuo há 4 anos na área da estética. E também sou responsável técnica pelo marketing de uma das maiores distribuidoras de tecnologias de medicina estética e HOF. E antes da gente começar esse papo com a nossa convidada de hoje, eu quero dar uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Primeiro a HTM, que eu já citei. Agradecer primeiramente a HTM por ter dado esse espaço pra gente aqui no stand, por ter trazido o projeto para o Estética em São Paulo. A HTM está comemorando 25 anos esse ano com um stand mais que especial aqui no Estética em São Paulo, com muita coisa rolando. E nós somos uma dessas coisas rolando aqui, participando dessa comemoração de 25 anos. Muito especial, né, Bruninho? Muito especial. E a gente nunca pode... A gente nunca se esgota de dizer coisas boas a respeito da HTM, apesar de todos já conhecerem, ser uma grande referência no mercado nacional. A HTM que trabalha aí com a produção de equipamentos eletroeletrônicos para estética e fisioterapia em todo o Brasil, com as suas características que a gente já conhece e ama: alta tecnologia, design exclusivo, eficiência comprovada, com uma fábrica própria com tecnologia 100% nacional. Essa é a HTM que todos conhecemos e amamos. E, é claro, também a Rental. A Rental, nossa querida Rental Med, que está com a gente também, voltando para a segunda temporada, depois de uma primeira temporada inteira apoiando o nosso projeto. A Rental, que é uma das maiores distribuidoras de equipamentos de estética, medicina estética e HOF no Brasil, que, para muito além disso, também é uma empresa com soluções completas para os profissionais de estética. Então, você não vai encontrar só aparelho para vender lá. Assistência técnica, locação. Tu fala agora o último, né, Bruno? Porque eu tô falando sempre a mesma coisa. Sempre cursos, traz isso. Workshops, tanto na Rentalmed do Alto da Lapa, aqui em São Paulo, quanto também na nossa unidade em Florianópolis. São 2 unidades, gente. E a Rentalmed também é a empresa com o melhor pós-venda do Brasil na estética, certo? São 5 estrelas no Google, com mais de 400 avaliações. E é o que eu sempre falo, já citei isso em outro episódio aqui no Papo. Atender bem antes de vender é muito fácil. Depois da venda é que o bicho pega. Né? E é aí que a Rental Med mostra realmente o diferencial que ela tem. Excelência. Né? Mas então, vamos, é claro, agora conversar com ela, a nossa convidada de hoje. Estamos aqui com Flávia. Por favor, Flávia Medeiros, se apresente para o nosso público. Fala um pouquinho de ti. Oi, gente. Sou Flávia Medeiros. Estou aqui honrada com esse convite, participar com vocês. Quero saber aí as perguntas, para contar tudo para vocês. O que vem por aí? Então vamos lá, já vamos começar de cara. A Flávia tem tratado muito de estética integrativa de uns tempos pra cá. Inclusive é um dos temas da vez, né? Nunca se falou tanto estética integrativa como hoje. E eu quero que tu explique pra gente, com a maior riqueza de detalhes possível pra gente, pro público que tá assistindo, o que é a estética integrativa e como tu trabalha com ela. Certo. Bem, como eu venho da estética, eu tenho 20 anos de profissão, nome de idade, né? Até assustou agora, 20 anos. Parece, 20 anos, é o colagem, é os aparelhos aqui, ó, HTM. É o effect. E 20 anos de profissão, passei por muita coisa aí na estética, vi muita coisa nascendo, crescendo. Foram embora muitas das tecnologias e outras ficaram. E principalmente a forma como nós tratamos o paciente. Assim como na medicina tradicional e na medicina integrativa, existem essas diferenças. Assim também a estética integrativa. Então nós temos a estética tradicional, que muitas vezes eu já errei muito. Não avaliando o paciente, indo direto para uma tecnologia, indo direto para uma tratativa, tanto comercial, como também de tratamento. Então, o profissional da estética, às vezes, ele não foi preparado numa faculdade. Eu falo que a faculdade ficou devendo muita coisa pra gente. Principalmente da forma de avaliar o paciente, de entender de sistemas corporais que passaram muitas vezes ali numa graduação muito rápida. E a área da estética, às vezes, ficou um pouco deficiente com isso. Mas eu falo que nós não podemos culpar os nossos professores, as nossas instituições. Nós temos que ir atrás do conhecimento, porque nós estamos lidando com o ser humano e nós somos formados por sistemas corporais. E entender a estética integrativa, eu falo que é além da beleza, porque se o paciente ele é tratado apenas deitando numa maca,
recebendo um equipamento estético ou um cosmético e não for avaliado como um todo, a gente vai estar tratando apenas um problema e não a causa do problema. Então, a estética integrativa, ela vai investigar, laudar, diagnosticar para que o profissional ele vá colocar exatamente, assim como o médico também integrativo. Ele vai fazer o tratamento que vai curar, resolver aquele problema. Então, eu falo que engaja mais, porque o paciente ele tem esse comprometimento, ele é o centro de tudo na nossa tomada de decisão clinicamente. O raciocínio clínico do profissional integrativo também muda, porque ele não está vendendo só para faturamento, mas pelo relacionamento. Então, isso escala em longa jornada esse paciente, é o que todo mundo quer. E isso fideliza, né, os clientes, porque a gente consegue ver resultados quando a gente consegue fazer toda essa terapia integrativa, né, toda essa envolver assim de dentro para fora, porque isso sim vai dar resultado. Não só uma sessão, não desmerecendo a tecnologia, porque a gente sabe que realmente funciona, mas a gente vê, infelizmente, muitos lugares que fazem uma sessão disso, uma sessão daquilo, não dá resultado. Exato. E acaba, às vezes, queimando o nome da tecnologia, só que não é esse o problema, né? Exatamente isso. Muitas vezes a pessoa ela culpa a tecnologia. Eu falo que é dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. E aí culpa, esse carro não funciona, essa máquina não funciona. Mas, na verdade, não entendeu a máquina humana, que é o ser humano. Então, eu falo que nós temos que entender todo esse funcionamento, ver o que está em desajuste. Porque se eu tenho um sistema corporal em desequilíbrio, ele vai desequilibrar todos os outros também. Então, entender tudo isso, ajustar, preparar, uma coisa simples que eu falo. Principalmente nós mulheres que adoramos um docinho. O paciente chega glicado, inflamado. Hoje a gente fala e não é modinha falar de inflamação. Eu falo que todas as doenças partem de um intestino. Um intestino inflamado que é totalmente silenciado, porque não aparece ainda sintomas. É algo totalmente que não apareceu. Porém, o paciente que chega com uma queixa estética, eu falo também. Eu tenho alguns bordões que eu falo. Que a estética ele é um biomarcador de doenças também. O paciente ele chega pelo problema estético, mas se a gente começa a investigar, tirar ali a sujeirinha debaixo do tapete, a gente sabe que esse paciente pode ter um problema lá na frente. E é aí que entra a integrativa mesmo, né? Aí E ir além. Né? Exato. Antes eu falava também que nós profissionais da estética somos profissionais por cuidar do maior órgão que nós temos, que é a pele. Aí eu já coloco outro órgão aí que é extremamente importante, que é o intestino. É o nosso segundo cérebro? É o nosso segundo cérebro. A Flávia fala isso, né? Que é o nosso segundo cérebro. Sim. E já é sabido, inclusive, artigos científicos falando sobre isso, milhares. Então, todas as doenças partem de um intestino inflamado, um intestino não saudável. E assim também, todas as manifestações estéticas partem de um intestino também. Porque absorvemos, é ele que absorve tudo, seja de bons nutrientes como as toxinas. Então, ter um intestino saudável, com certeza, vai ser um órgão que vai contribuir para a saúde, a estética além da beleza dos nossos pacientes. E além da alimentação também, né? Total. Hidratação também tá incluso na alimentação, A mas... pergunta que eu ia trazer era justamente essa. Se quando a gente fala em saúde do intestino, a gente tá falando só de alimentação, né? Porque é o que pensam, né? É a primeira Mas, coisa que vem, né? Imagina, a gente vive num mundo muito imediatista. Sim. Se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente se irrita. Cortisol lá em cima. Então, além disso, queria saber, né? Qual que é a influência do cortisol, como que o nosso corpo responde a isso, e há outras coisas também, além da nossa irritabilidade diária, nosso incômodo diário, nosso estresse diário. Tudo isso contribui para o mau funcionamento do nosso intestino. Uhum. Então, uma noite mal dormida, a gente sabe que nós temos ali síntese de hormônios. Você falou do hormônio cortisol, mas nós temos outros também, a melatonina, que a gente não produz. Verdade. Se a gente não dorme bem, se a gente não dorme direito, que é durante o sono que ela vai ser sintetizada. E outro também, que é a serotonina. 90% da serotonina que nós produzimos
que é considerado o hormônio da felicidade. Vocês já ouviram aquela expressão, aquele fulano ali é enfesado? Você sabe o que isso representa? Eu falo. Cheia de fezes. A pessoa é enrolada, né? Enfesada. Eu sou baiana, tá? Então, na minha terra, fala-se muito assim. É enfesado. Só que enfesado vai ser cheio de fezes. A pessoa que não vai no banheiro, ela não tá feliz. Ela fica ali, aquela mulher que tá constipada, porque nós, mulheres, temos muito, sofremos com a constipação. Se a gente tá fazendo tudo bonitinho, direitinho. Pela falta de ir ao banheiro, a gente deixa de produzir a serotonina. Esse hormônio da felicidade que 90% está sendo sintetizada no nosso intestino. Não é no hipotálamo, como já é sabido, a hipotálamo, a hipófise que produz esses hormônios. Porém, 90% é o intestino. Por isso que ele também é considerado o nosso segundo cérebro. Não só porque se parece aquela massa ali intestinal com o cérebro, mas também intestino delgado. Mas toda a função desses neurotransmissores, que as bactérias, inclusive, tem essa comunicação celular também. Então, é importantíssimo para a nossa saúde, além da beleza também. Pontuou a melatonina, lembrei que existe suplementação, né? Isso. Então, além da suplementação da melatonina, tu acredita? Tu é a favor? E essas outras suplementações também, elas são boas? Qual que é a tua opinião sobre isso? Suplementações que tem o alfabeto todo, sabe? Sim. Inclusive, ainda sobre a melatonina, eu também queria completar, trazer uma dúvida minha, que dessas melatonina de cartela que vende em farmácia, sabe? Se isso é bom, se isso funciona, eu já comprei, já tomei, tava dormindo mal, vou comprar isso aí e ver qual que é. Vamos ver qual que é. Funciona, Às vezes é até... funciona. Mas o que acontece? Nós temos que individualizar. Cada pessoa tem um estilo de vida, hábitos diferentes e, principalmente, sem exames, eu não posso sair aí fazendo as coisas. Então eu não deveria ter comprado a cartelinha na farmácia. Olha, eu vou falar que funciona para o teu caso, assim, porque a melatonina ela era proibida até então no Brasil. Então, as pessoas que viajavam muito para fora acabavam trazendo. Só que agora a Anvisa ela liberou, mas numa fração muito menor, por exemplo, do que a gente consumia, que seria 5 microgramas, 10 microgramas para algum caso, quem sofre muito do sono. As pessoas acham que a melatonina, ela dá sono. Mas, na verdade, ela não dá sono. Ela vai te regular quando você pegou no sono, para você ter aquele sono de qualidade, não aquele sono de passarinho, como a gente fala, que acorda toda hora, que aí é um sono picado que atrapalha todo o processo de hormônio também. Existe um motivo para ter esse sono picado? Esse sono de passarinho? Ou... Principalmente pela regulação da melatonina também. Porque ela não tem esse desajuste que ela precisa também. É uma pessoa que está mais agitada, tem uma vida muito corrida. Então, uma série de problemas. A estética integrativa, ela olha para um todo. Não só o bem-estar físico, mental, psíquico do paciente também. Então, por isso que tem que ser feita uma avaliação para a gente entender esse indivíduo como um todo. Mas, entrando já nesse assunto que você falou da suplementação, temos muitas informações na estética, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Você que quer ir se tornar um profissional integrativo, é pensar como um médico também, tá? E principalmente um médico integrativo. O paciente, ele vai ao médico, a gente já sabe que ele tem. Mas o médico não abre a gaveta e fala, toma esse remédio aqui. Primeiro é feito exames, para a gente compreender e ter certeza do estado daquele paciente. Hoje a estética, ela fala de desinflamação de intestino, aí ela vai lá, usa um ozônio, que eu amo também, adoro ozônio. HTM também tem um aparelho que eu tenho lá na clínica, maravilhoso de ozonioterapia. Porém, nós precisamos saber a dose disso. Se eu vou usar uma dose que ela vai ser bioestimulante, que é uma dose mais baixa. Se eu vou usar anti-inflamatória, que muitas pessoas já chegam inflamadas e não vai dar ruim. Agora, se eu falo de uma dose antibiótica para matar bactérias, eu tenho que ter certeza que esse paciente tem uma desbiose. Aí entra um recurso que eu coloquei na estética, eu me orgulho muito disso, que é o teste genético do microbioma intestinal. Vocês já ouviram falar? Teste genético do microbioma intestinal é um teste de fezes. Você falou que está na biomedicina, né? Eu também, como a biomedicina, eu não me apaixonei ainda pela harmonização facial. Mas eu me apaixonei pela harmonização intestinal, harmonizando as bactérias. Cada pessoa tem um perfil de bactérias. Você come uma coisa, ele come outra, eu como outra. Então, eu tenho que fazer esse exame para saber o perfil genético do que você come. Porque nós somos o que nossas bactérias comem. Se você comer tudo errado, com certeza você está nutrindo bactérias ruins. E se a pessoa ela come ali dentro de
alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, ela já tem um perfil que a gente chama, tá? Separamos em 2. Perfil de bactérias pró-inflamatórios, são as bactérias que causam problemas de saúde, doenças, como um câncer lá na frente também. Então, olha a importância de um exame como esse, de individualizar para poder fazer uma ozonioterapia sério ali de dose antibiótica, de fazer, por exemplo, se aparecer algum perfil de algum micro-organismos fora bactérias, um fungo, um parasita, porque não é saindo, pessoal, fazendo lavagem intestinal, desparasitação sem saber se esse paciente tem isso. Há o risco de disbiose. Então, por isso que a gente precisa defender a estética integrativa, mas viver de fato isso à risca, sem achismos, sem colocar a saúde do paciente em risco. Nessa questão de exame que tu falou, também é outro ponto que tu sempre traz da importância dessa primeira consulta. Total. Né? E eu li, se não me engano foi no teu Instagram que eu li sobre que na primeira consulta, no primeiro olhar, tu já sabe qual vai ser o resultado do paciente. Sim, Como já é que é possível isso? a gente ter ali um entendimento. Isso básico, assim, porque hoje, dentro da biomedicina, eu vejo muitas colegas que assim, eu vou pedir exames. Porque isso não era a prática da estética, tá? Eu tô com 20 anos aí de profissão e eu não fazia o que eu faço hoje. As coisas vão mudando e a gente vai estudando, se capacitando para trazer. E eu falo que Deus ajuda o inocente. Então, eu tinha muitas inocências e eu não sabia que poderia prejudicar, mas até então eu fui buscar uma estética séria, responsável para ajudar o meu paciente. Então, o exame de bioimpedância, eu falo que é o começo de tudo. Nós trabalhamos com composição corporal, a estética facial, para saber o nível hídrico desse paciente. Muitas pessoas falam, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia. Mas se eu faço uma bioimpedância tua e vejo que você tem excesso de água, como que fica isso, essa condição? Muitas pessoas vão estar com a quantidade de água lá embaixo, totalmente sem água. Aí sem água também não tem metabolismo celular. A água também é um condutor de eletricidade. As tecnologias que nós vamos utilizar, radiofrequência, ultrassom, eu preciso ter água dentro desse tecido. Senão ele não vai responder, não tem um aquecimento de uma radiofrequência. Eu não tenho as microbolhas de aquecimento gasoso de ultrassom. Então, tudo isso parte do início. A importância da primeira consulta, avaliação com esses exames. Que não é algo extraordinário que eu vou ter que pedir para o médico fazer. Eu faço ali, eu tenho autonomia de poder entender o que está se passando, estruturar um tratamento e gerar resultado de verdade para o meu paciente. A importância desse conhecimento também da profissional, né? Porque, às vezes, não dá resultado e daí a cliente acaba não acreditando, duvidando do potencial da profissional. Frustração. É muito ruim a frustração. Imagina, a gente deposita uma expectativa, a gente deposita, querendo ou não, financeiramente. Tempo e dinheiro. Tempo também, que hoje em dia tá cada vez tudo tão prático, tão corrido e, meu Deus, dedicar ainda um tempo, às vezes em procedimentos que levam tempo. Então, existe tudo isso para no fim não dar resultado. E aí eu falo que é o ganha-ganha. Eu ganho porque quem que faz uma avaliação como essa? Eu falo que são poucos profissionais no mercado que estão com essa visão. Com cliente-centrismo. De colocar o paciente no todo. O que eu posso fazer para melhorar o meu paciente? O sucesso do meu paciente. Então, nós temos que desenhar essa jornada do paciente. E o ganha-ganha é, meu paciente ganha porque ele vai ter resultado. Ele vai fazer exames que muitas vezes outra clínica de estética não forneceu isso para ele. Então, temos que parar de culpar os nossos professores da faculdade, as nossas instituições e correr atrás da informação e se capacitar. Eu falo que esse movimento da estética integrativa não é moda. Ele veio muito forte pós-pandemia e ele nunca mais vai parar. Vai ficar dividido, né, entre 2 estéticas. A estética tradicional e a estética que eu não falo que é mais do futuro. É a estética da atualidade. Né? Sim. Como o nosso tempo está curto, eu quero aproveitar e trazer um outro assunto já para a gente aproveitar da melhor forma possível. Tu esteve aqui no meeting da HTM, aqui no stand, né? Eu queria que tu contasse pra gente e pro pessoal também um pouco de como foi o tema que foi trabalhado nessa palestra. Eu estou todos os anos aqui. A HTM é uma empresa que faz parte da minha jornada profissional. Hoje, os profissionais que vê o close e não viram o corre, né? Eu fui congressista, estive sempre. Eu falo que eu tenho um carinho muito grande com a HTM, que foi a primeira empresa a aceitar meus cheques lá sem fundo, quase. Que acreditaram, aceitaram meu cheque ali, parcelado não sei quantas vezes meu primeiro equipamento. E hoje a minha clínica, ela é praticamente quase 100% HTM. Eu tenho todas as tecnologias para cuidar dos meus pacientes. Uma empresa que acredita no profissional.
Quando eu não era conhecida no mercado, eles acreditaram em mim. Então, hoje eu caminho ali, eu sou um speaker da marca, estou sempre com eles. E esse ano, em comemoração aos 25 anos, o 10º congresso, o 10º meeting, aliás, eu estive com uma palestra também integrativa, chamada de Muscle Mass. O impacto da massa magra, não só para vocês homens, que dá raiva, que os homens têm mais massa magra do que nós mulheres, com a influência de hormônios, mas para todo mundo. Não só as pessoas mais de idade, que vai perdendo volume de músculo, mas qualquer idade, como isso impacta nos nossos tratamentos. No metabolismo, que fica mais baixo, mais reduzido. Ao ganho também na hipertrofia, com a tecnologia, por exemplo, Empower, que já testaram, já fizeram campo eletromagnético. Eu nunca fiz. Já. Olha, eu vou falar que é uma tecnologia muito aguardada por nós profissionais, que era a única coisa que a gente não podia prometer para os pacientes. A gente tratava gordura, flacidez, mas o músculo não era tratado. Então agora nós temos um tratamento completo, também integrativo, que a gente acaba comunicando com esse marcador, que nós temos lá no exame de bioimpedância também, que ele é extremamente importante para esse metabolismo. Então, a massa magra, ela não é só estética, hipertrofia, ficar sarado, mas ela tem uma ligação muito forte com a nossa saúde e nossa qualidade de vida lá na frente, quando a gente precisar levantar da cama, um simples ato que a gente tem tão comum, mas quando a gente está em certa idade, isso dificulta se a gente não tem uma qualidade muscular. Essa importância também de ver isso agora, né? Porque isso vai refletir totalmente no futuro. Sim, depois pode ser tarde, né? Exatamente. Então, imagina você fazer um recurso como é o Empower, que ele produz 36 mil contrações musculares em 30 minutos de sessão. Aí eu trouxe resultados das minhas pacientes, assim, as mais sedentariazinhas, e como nós transformamos abdômen, glúteo, projeção muscular, crescimento. Então, eu trouxe todo esse trabalho integrativo que nós fazemos, essa construção de músculo, aporte proteico também através da alimentação, da suplementação. Então, é um trabalho lindo e que eu compartilhei esse ano aqui com os profissionais presentes. Legal. Gente, a Flávia tá aqui em Meio Estética em São Paulo. Em 10 minutos ela tem uma palestra para dar, né? Então a gente já tá se encaminhando para o final do episódio. Infelizmente, porque só de começar a conversar, só na primeira troca de ideia aqui, antes de ligar a câmera com vocês, a gente já sabia que poderia ir muito longe, né? Ficaria aqui até a noite se deixasse. Tem conteúdo depois a gente falar, Tem vários conteúdo. episódios de Tem, né? E pior é que tem. Sophie, vamos dar aquele nosso presentinho clássico para nossa Vamos. convidada? Cadê? Presentinho. Ai, que Tá aqui delícia, comigo. Aí, Desculpa, né? galera. Presentinho do nosso papo, pra você lembrar sempre da gente. A nossa legal. canequinha oficial do Papo de Estética. Muito obrigada. Nós que agradecemos pelo seu tempo, que a gente sabe que é corrido, principalmente Aqui. em feira, aqui. E como tu é referência também no Uma mercado, a delícia, gente adorei, sabe de como é verdade. essa correria. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento aqui com a gente. Maior prazer, viu? E- Até a próxima, com certeza. Pode me convidar que já estarei aqui. Como a gente ainda tem um tempinho aí, deixar aquele espaço de sempre para Flávia dar um último recado, uma mensagem, um spoiler, alguma informação de algo que vem por aí. Pode falar pro pessoal que está te escutando. Olha, eu acho que eu dei alguns spoilers aqui já falando do futuro, que é atual. A estética, ela em breve vai ficar dividida em 2 estéticas. A estética tradicional, que é pautada apenas em vender. E a estética, que é vender, é bom também, entenda-se isso. Precisa? Mas Precisa. o risco da frustração, que eu já tive essa frustração de acreditar que só fazer aquilo ia dar o resultado. E não olhava para um todo. Então, a estética da atualidade e conquistar do futuro que está chegando é uma estética integrativa. Então, eu deixo meu convite aqui para você viver essa estética integrativa junto comigo, a todos os profissionais que já estão nessa mentalidade. E, é claro, a me seguir no Instagram também, @estéticaflaviamedeiros. Que já O tá seu aparecendo. arroba já está aparecendo aqui no episódio todo. Desde o começo aparecendo aqui embaixo. né? Agradeço a nossa Nossa equipe de equipe, o produção José, ao Ale e ao Pedro, que estão aqui nos bastidores. Então também, né, toda uma equipe para estar aí estruturando o melhor para Acontecer. vocês. É Que isso. bacana, adorei participar, viu? Muito obrigada pelo espaço aqui e até a próxima. Até a próxima. Vamos encerrar, como sempre, com aquele agradecimento, com muito carinho, à HTM por estar apoiando a gente, a Rental Med também por todo o apoio de sempre, a Flávia, claro, mais uma vez, pela presença, por dividir todo o conhecimento com a gente, a Sofia, como sempre, Obrigada, E- Bruninho. e a você,
nosso espectador, nosso ouvinte, não sei por onde você está ouvindo. E ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência e até o próximo episódio do Papo. Tchau, tchau. Tchau!